Vamos ver agora o estudo de caso das escovas das turbinas. A Acme Corporation é uma empresa geradora de energia elétrica que possui diversas usinas. Essas usinas possuem turbinas, e nessas turbinas que estão as escovas desse nosso estudo. Atualmente, as escovas das turbinas são trocadas preventivamente a cada 6 meses de operação. E com isso, não é conhecido tempos até falha dessas escovas, porque elas são trocadas de forma preventiva, né? Ou seja, antes que a escova perca sua função. Entretanto, a empresa possui registro de medições de desgaste ao longo do tempo de uma amostra dessas escovas, né? Ela tem no parque dela, das várias usinas que tem várias turbinas, e cada turbina tem várias escovas, ela tem milhares dessas escovas. Mas nesse exemplo, ela começou a medir uma amostra dessas escovas. No caso aqui, uma amostra de 7 itens. E mediu o quê? Mediu como a escova chegou nova, qual era a medição dela, 15,1 milímetros nesse exemplo, depois de ter passado 720 horas e assim por diante, para as 7 escovas, as 7 amostras. Então, baseado nesses históricos, vamos determinar a curva de confiabilidade, a curva de vida dessas escovas. Vamos fazer isso utilizando a ferramenta de confiabilidade. Então, nós temos aqui uma planilha diferente das que nós temos visto até agora. Nós temos uma coluna onde nós temos o tempo da inspeção e uma outra coluna que a gente coloca ou a medição ou a degradação, dependendo de como foi mensurado, né? Nesse nosso caso, a gente mensurou pela medição. Então, quando a escova estava nova, 15,1 milímetros na unidade 1, na escova 1. Quando ela estava depois, após 720 horas de operação, 14,5 milímetros. 1.440 horas, 13,5 milímetros. 2.160 horas, 11,5 milímetros. 2.880 horas, 9,5 milímetros. E fazemos isso para todas as amostras, a escova 1, a escova 2, a 3, 4, 5, 6 até a 7. Ok, é conhecido também que a medição mínima aceitável para essa escova é 2,5 milímetros. Então, quando a escova alcançar 2,5 milímetros, é considerado perda da função. Então, o que nós vamos fazer agora? A partir dos dados de medição, extrapolar a medição até a medição mínima aceitável de 2,5 milímetros. Para isso, nós temos que definir qual será o melhor modelo matemático que irá fazer essa extrapolação das medições, né? Nós vimos na teoria que nós temos modelo de potência, modelo linear, modelo logarítmico, modelo exponencial. Nessa ferramenta de confiabilidade, o software Vibe++, nós temos um teste de aderência para isso. Vamos utilizá-lo aqui e vamos verificar qual é o melhor modelo que passa pelos pontos de medição para fazer a extrapolação. Nós encontramos aqui que é o modelo linear. Vamos implementá-lo e na hora que nós implementamos o modelo linear, nós vamos extrapolar essas medições até 2,5 milímetros. Vamos ver isso no gráfico. Nós temos aqui no gráfico todos os pontos quando as 7 escovas eram novas, depois que elas tiveram com 720 horas de operação, 1.440, 2.160 e finalmente 2.880 horas. Utilizando o modelo linear, nós fazemos a extrapolação e essa linha aqui embaixo é a linha de degradação máxima aceitável. No caso aqui é a medição mínima aceitável de 2,5 milímetros. Esse ponto de intersecção das linhas extrapoladas das 7 amostras com a linha de medição mínima, nós vamos encontrar os tempos até falha projetados. Esses tempos até falha projetados podem ser vistos por aqui, ó. Vamos ver os resultados da análise. A primeira planilha que aparece é a equação da reta, o AX mais B, parâmetro A e B, de cada amostra. E os tempos extrapolados de falha nós encontramos nessa outra planilha. E aqui nós temos, para 7 amostras, os tempos até falha projetados. Por exemplo, a amostra número 1 vai ter a falha projetada para 6.672 horas, o item 4, 6.578 horas, por exemplo, aqui o item
3 que durou mais, 7.233 horas. O que nós podemos fazer com esses dados agora? São dados de tempo até falha, são dados completos, nós podemos aplicar a análise de dados de vida. Então, nós podemos aqui agora sair dessa planilha. O software já faz isso automaticamente, né? Não é muito didático, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqueles tempos até falha e abrir uma planilha manualmente aqui, de tempos até falha, com só falhas, não tem suspensões, né? São 7 itens que a gente teve a falha projetada. Na verdade, nós não tínhamos nenhuma falha, nós tínhamos só medição, né, das escovas. E todas estavam ainda operando dentro da função, acima de 2,5 milímetros. Aí nós usamos o modelo linear para extrapolar essas medições até encontrar a linha de medição mínima 2,5 e aí encontramos os tempos até falha projetados. Ok, agora o processo é simples. Tempos até falha, pequena amostra, dados completos, usar regressão em X e aplicar o teste de aderência. Na hora de aplicar o teste de aderência, não esqueça de incluir a variable 3 parâmetros nesse caso, porque muito provavelmente será ela a escolhida. Toda vez que nós lidamos com dados de degradação de pneus, de escovas de motores elétricos, de pastilhas de freio, de propagação de trinca, muito provavelmente nós vamos encontrar a variable 3 parâmetros como o melhor modelo para modelar o comportamento de vida do item. Isso porque até chegar, no caso aqui das escovas, em 2,5 milímetros, não vai ser falha. Então vai ter um tempo de vida mínima, nós vamos conseguir encontrar um gama, e geralmente é um valor alto. Vamos então fazer o teste de aderência aqui, e realmente foi encontrada a variable 3 parâmetros como a melhor distribuição de vida. Vamos implementá-la. Não se preocupem, né, que aqui sumiu a regressão em X e apareceu a NLRR, é a regressão não linear. Isso porque, se você lembrar da teoria que nós já vimos em aulas anteriores, que a variable triparamétrica, se o gama é maior que zero, ela dá uma função côncava e não uma reta. Se for gama menor que zero, é convexa. No caso aqui, é esperado um gama maior que zero e foi de 6.190 horas. Isso quer dizer que de 0 a 6.190 horas tem 0% de probabilidade de falha. É um gama bem alto. Então, nós vamos ter uma função côncava, por isso da regressão não linear. Podemos ver isso no gráfico. Quando nós plotamos o gráfico de probabilidade no papel especial Weibull, lembra, nós temos duas curvas. Uma que é uma reta, que é dada pela função ajustada, e a outra é a não ajustada. Aqui representa os nossos dados, é a não ajustada, né? Só você lembrar da teoria que essa distância de cada ponto dessa curva com essa reta é o valor de gama, que no caso aqui é 6.190. Mas podemos também levantar a curva de confiabilidade desse item ao longo do tempo. Então aqui nós temos o tempo, a confiabilidade caindo, e aqui é o gama de 6.190 horas, quando ela começa, vem com 100% de confiabilidade, 100% de confiabilidade, até começar a cair. E quando ela cai rapidamente. Isso é normal para itens que sofrem degradação ao longo do tempo. Podemos calcular o espelho desse gráfico, que é a probabilidade de falha, e podemos calcular a PDF. A PDF, né, ela vem aqui sem nenhuma probabilidade de falha, não dá para achar, se fizer a integral de 0 a 6.190 não existe, porque antes do gama, vida mínima, e aí a partir daqui nós podemos calcular a integral e ver a densidade das falhas. Ok, né? Então, resumindo, esse exercício, o que nós fizemos? A partir de medições de degradação, que no caso aqui foi a medição progressiva da escova, que começou no caso da 1 de 15 e foi terminar em 2,9,5 milímetros, extrapolamos até 2,5 milímetros, que era a medição mínima quando ela vai perder a função, fizemos isso para uma amostra de escovas, extrapolamos, encontramos os tempos até falha das 7 amostras e com esses tempos até falha aplicamos a LDA e levantamos a curva de confiabilidade. Vamos voltar agora aos slides.